Fala galera, nesse vídeo eu vou contar pra você como é que eu aprendi a viver de internet em 3 passos. E eu vou te dizer onde eu aprendi, qual foi a fonte de onde eu bebi para aprender a viver só de internet. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou estar te contando. Eu me chamo Matheus e eu estou fazendo esse vídeo, na verdade eu estou fazendo uma série de vídeos para poder ajudar você que quer aprender também a viver de internet. Então, já se inscreve aqui no canal para você ficar atualizado dos próximos vídeos que vão ser lançados e também curte para me dar uma força, já que eu estou te dando essa força. Vamos lá. Então, a respeito dos 3 passos que eu vou falar, eles são de uma evolução, em que a cada momento foi surgindo um desafio novo na minha vida, e para que eu pudesse superar esse desafio, eu tive que justamente aprender o que eu vou te contar agora. Então, o primeiro passo qual foi? Foi aprender a vender através da internet. Então, esse é o primeiro passo para qualquer pessoa que inicia na internet. Por que acontece? Muitas vezes a gente fica meio que bloqueado por nunca ter vendido nada, ou então por nunca ter vendido nada pela internet. E aí a gente fica meio que descrente em relação a isso, com aquela dúvida, né? Será que dá certo? Será que realmente isso é verdade? Será que não é golpe? Então a gente tem isso na cabeça. Será que isso é possível? Será que isso é possível para mim? Então essas eram algumas das dúvidas que eu tinha antes de fazer minha primeira venda. E como foi a minha primeira venda? Foi por causa de um desafio, como eu estava falando para você. Então eu morava em outro estado e no tempo da pandemia tudo fechou, as universidades fecharam e eu fui morar fora no Piauí justamente porque eu fazia faculdade lá e eu retornei para cá. E aí eu tive que continuar pagando aluguel mesmo não estando morando lá, porque todo mundo pensou, e eu também pensei, que ia ser algo rápido. E nessa história, então, eu tive que tirar o dinheiro de algum canto. Tive que aprender a fazer dinheiro. E como foi que eu aprendi a fazer dinheiro? Justamente vendendo através da internet. Então, eu comecei a buscar formas de como fazer isso. Então, a primeira forma, o primeiro passo que eu dei foi aprender a vender através da internet, foi através dos marketplaces, em que eu identifiquei que eu tinha algumas coisas paradas na casa, né, que não estavam sendo usadas e que eu poderia pegar e vender aquilo justamente para fazer um caixa rápido, que aliás eu indico essa como uma das melhores formas para você que está precisando de um capital, de uma verba, de um caixa, de um dinheiro para poder pagar alguma coisa que seja imediato. Você pegar algo que está ali parado por mais de 3 meses e você vender aquilo para você fazer dinheiro e resolver esse seu problema. Então é uma ótima maneira. Então eu comecei fazendo isso. Só que depois, com o tempo, acabou as coisas, né, que eu tinha para vender de casa. Mas eu vi que tinha um método, tinha um como. Eu tinha aprendido um método. Então eu comecei a pegar os produtos da loja do meu tio e comecei a vender. Então eu fazia isso, eu pegava, achava a pessoa que queria comprar, eu pegava o produto e casava, justamente a pessoa que queria comprar e o produto. Eu comecei a fazer isso, até que eu comecei a comprar meus próprios produtos. Então esse foi o primeiro passo que eu dei, que foi aprender a vender. Porque aí eu entendi o jogo de fazer dinheiro, que é justamente a respeito da agregação de valor, certo? E aí vamos para o segundo. Então no segundo momento, quando eu comecei a fazer isso, eu queria escalar, eu queria aumentar o volume. Só que como eu fazia isso no 1 a 1, e como eu estou falando, é muito bom, só que é no 1 a 1. E isso, por mais que você tenha um retorno alto, você acaba que pega um pouco do seu tempo, pega uma parte considerável do seu tempo, sabe? E eu queria escalar isso. E eu sabia que se eu continuasse nesse método de 1 a 1, eu ia escalar de forma devagar. E não ia ter tanta velocidade quanto se eu buscasse outra forma. Então, para escalar, eu busquei outras formas de continuar vendendo, mas com escala. Vender para mais pessoas ao mesmo tempo. E aí foi quando eu descobri as plataformas como o Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu,
que eu vi um outro mundo em que justamente eu poderia escalar minhas vendas, não só para minha região, vendendo no 1 a 1, mas para todo o Brasil. E aí eu comecei a aprender a como vender através dessas plataformas. E até hoje, essa é uma parte considerável do meu negócio, que é justamente o negócio de e-commerce, que eu vendo através dessas plataformas, tá? Então esse foi o segundo passo. E foi justamente para superar esse problema de que eu vendia, mas eu vendia no 1 a 1. E isso dava um retorno legal, só que eu queria aumentar, eu queria escalar, eu queria crescer. E para isso eu sabia que eu ia precisar vender através das plataformas. Então esse foi o segundo passo que eu dei para viver de internet. Então o terceiro passo que me fez hoje viver de internet foi aprender a fazer gestão, a estruturar. Como assim? Eu entendi que vender é apenas uma parte da roda. Tem outra parte da roda que é a parte estrutural, de gestão, de automatização. Porque à medida do tempo em que você vai aumentando a escala em que você vai vendendo, você também precisa ter uma estrutura para poder acompanhar e tornar aquilo possível. Então eu estava crescendo muito rápido, só que eu não tinha estrutura para atender a quantidade de pedidos que eu tinha. E aí foi que eu comecei então a entender o jogo de estruturação. Estruturar justamente meus canais, minhas fontes de entrada, meus canais de retenção, de conversão. Então eu comecei a aprender justamente essa questão estrutural e montar realmente o meu negócio, que hoje eu vivo dele. Bom, a respeito da fonte, então eu vou te revelar agora qual foi a fonte de onde é que eu bebi, onde foi que eu aprendi. Então eu tive algumas referências, mas eu vou indicar aqui embaixo o link para você conhecer a maior de todas delas, que foi o Fórmula Negócio Online. Eu indico ele porque eu confio nele e é justamente aquele que eu me arrependo de não ter começado por ele. Porque se eu tivesse começado por ele, eu tinha economizado muito tempo, energia e muito dinheiro. Porque eu investi em outros cursos para aprender. Só que os outros cursos eram muito superficiais. E esse ele te ensina desde o básico até o avançado. Ele te ensina tanto a parte da venda, como também a parte estrutural, de montar o seu próprio negócio online. Por isso que eu recomendo ele, por isso que eu indico ele para você que também quer viver de internet. Tá bom? Eu vou deixar aqui o link na descrição. E eu também vou deixar aqui o link aqui na descrição para você entrar num grupo em que eu vou estar dando mentoria dos primeiros passos. Para aquelas pessoas que elas se identificaram e elas também têm interesse em viver de internet. Se você é uma delas, clica aqui no link, entra para o grupo, que o grupo ele é voltado realmente só para a questão de mentoria de conteúdo para você aprender, tá bom? Eu também vou deixar aqui embaixo um link para o meu WhatsApp, para quem tiver dúvidas a respeito do curso do Fórmula Negócio Online, tá entrando em contato comigo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então eu vou pedir para você mais uma vez se inscrever aqui para você receber os próximos vídeos, curtir também o vídeo e também vou pedir para você me seguir lá no Instagram, em que eu vou estar postando estratégias que eu estou fazendo, que estão dando certo para mim e também no meu dia a dia para você poder ver realmente que é possível viver de internet, tá bom? Então eu espero que esse vídeo ele tenha aberto a sua mente para um novo mundo de possibilidades, que é possível sim viver de internet. Eu sou a prova disso e eu também te dei essa indicação porque a fonte em que eu confio é a fonte que eu vi que realmente vale a pena de todos os cursos que eu fiz. E também, como eu disse, eu vou fazer uma série de vídeos para também estar te ajudando aqui diretamente com estratégias, com acertos, com erros, com os passos da minha caminhada em que eu vou estar agregando na sua que quer também aprender a viver de internet. E deixa aqui o seu comentário se você ficou com dúvida a respeito de alguma coisa ou se você tem interesse em saber mais sobre algo que eu falei aqui, como por exemplo vender através dos marketplaces, para você que está precisando fazer um caixa rápido ali, ou então até uma renda extra que também é muito viável, ou para você que quer aprender a vender através das plataformas,
ou para você que quer aprender e estruturar realmente e fazer um negócio online, tá bom? Então, tamo junto. Deixa aqui seu comentário, curte esse vídeo, compartilha para aquelas pessoas que você gosta, que você sabe que também tem interesse em viver de internet, e se inscreve aqui nos grupos que eu te passei e tamo junto.